E aí, pessoal? Tá todo mundo na lista de transmissão? Hoje eu não tive tempo de fazer um áudio. Manda um beijo pra vocês. Isso, pessoal do Periscope. Me desculpem, alguma coisa aconteceu aqui e parou a transmissão. Pessoal, então tá. Estava falando com vocês, né, sobre a conceituação de responsabilidade civil objetiva do Estado. Falei com vocês que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Ou seja, para que seja configurada essa responsabilização, são necessários aí a presença de 3 elementos: a conduta do agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade. Beleza? Beleza. Falei com vocês também que as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos também respondem objetivamente. Não falei isso também? Falei. Então vocês têm que lembrar, quando eu estiver falando de prestação de serviço público, responsabilidade objetiva. Mas, professora, como é que aconteceu esse processo evolutivo, né, da responsabilização civil objetiva do Estado? Pessoal, vocês lembram lá do Estado absolutista? Quando o monarca tinha poderes absolutos? Né, o monarca podia fazer o que bem entendesse, podia confiscar terras, podia fazer o que bem entendesse, correto? Ou seja, naquela fase a gente tem uma fase de total irresponsabilização. O Estado, o monarca, não se responsabilizava por qualquer dano que ele gerasse ao particular. Não se responsabilizava por nada, porque o monarca era um semideus. Entretanto, pessoal, em razão aí de um processo evolutivo, chegamos a uma fase que a gente fala que é a fase de responsabilização subjetiva do Estado. Como é que aconteceu nessa fase, professora? Nessa fase, pessoal, a partir do momento em que fosse identificado um dano que foi causado por uma conduta de um agente público e aquele agente público agiu com dolo ou com culpa, em casos específicos previstos na lei, o Estado seria responsabilizado. Beleza? Ok, professora, mas como chegamos nos moldes atuais, né? Como é que aconteceu essa evolução? Pessoal, nos dias atuais, nós adotamos a teoria do risco administrativo. A atividade da administração pública é uma atividade de risco. Em razão desse fato, quando o Estado assume aquela atividade de risco, ele está assumindo todos os riscos inerentes à prestação dos serviços públicos. Por essa razão, quando eu tenho uma conduta de um agente público que causa um dano ao particular, que causa um dano ao terceiro, o Estado vai responder. Porque naquele momento, quando o agente público está ali trabalhando, ele está atuando em nome do Estado. Perfeito? Mesmo raciocínio é utilizado para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Porque naquele momento, aquela pessoa jurídica de direito privado está prestando um serviço que é público. Então, ela tem que se responsabilizar objetivamente pelos danos que seus empregados, que seus agentes causarem. Professora, quer dizer que, por exemplo, eu outro dia entrei dentro de um ônibus e aí eu estava dentro do ônibus, né? A empresa de ônibus que estava prestando o serviço de transporte público é uma empresa concessionária. Ou seja, uma empresa que celebrou um contrato com o município, falando que a partir daquele momento ela seria responsável pela prestação de um serviço que é público. E ela vai ser remunerada mediante pagamento de tarifa, mediante o pagamento lá da passagem que a gente paga quando a gente entra no ônibus. Perfeito? Ok. Vamos dizer, né, professora? Eu cheguei, entrei no ônibus, paguei a minha passagem, tava lá tranquilo. O motorista tava num dia, tava meio chateado no dia, o motorista tava um pouco irritado, ele freou bruscamente, professora. Eu só sei que eu fui parar no chão do ônibus, machuquei minha cabeça, tive que ir pro hospital, sofri um dano, correto? Mereço indenização? O que vocês acham? Merece indenização, merece indenização. Pautado em quê? Pautado na responsabilidade civil objetiva. Sabe por quê? Porque eu estou falando de um dano sofrido por um usuário do serviço público, né? E quem estava prestando o serviço público? Uma pessoa jurídica de direito privado, né? Uma empresa concessionária de serviço público, né? Concessionária que estava prestando aquela atividade. Então, se eu conseguir configurar os 3 elementos, que eu sofri um dano em decorrência da conduta do motorista, e aquela conduta do motorista foi responsável por eu ter machucado minha cabeça, eu tenho direito a receber indenização, em conformidade com a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo é aquela que fala da responsabilidade civil objetiva do Estado. Para que seja configurada a responsabilidade do Estado, devem estar presentes esses 3 elementos. Beleza? Não se esqueçam disso, entendi. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Vamos dizer que eu não estava dentro do ônibus,
não tava dentro do ônibus, mas eu tava passeando, atravessei a rua e aí o ônibus me atropelou. Tive que ir pro hospital, quase morri. Mereço uma indenização? Mereço, pessoal? Mereço ou não mereço? Quero ver. Tem um delay aí, eu fico esperando. Mereço de indenização, pessoal? Claro que mereço. Sofri um dano em decorrência da conduta do motorista de novo. O motorista foi lá e me atropelou. E aquela empresa que né, que aquele motorista trabalha é uma empresa concessionária de serviço público. Então, para que seja configurada a responsabilização daquela empresa, eu tenho que demonstrar 3 elementos: o dano sofrido, a conduta do motorista e o nexo de causalidade. Professora, mas naquele momento, quando você estava atravessando a rua, você não era usuária do serviço. Você estava atravessando a rua. Cabe indenização? Pessoal, cabe indenização tanto para os usuários do serviço quanto para os não usuários do serviço. Entendimento do STF, ok? Então, nas duas situações, quando eu era usuária, estava dentro do ônibus, e quando eu não era usuária, estava lá atravessando a rua, cabe indenização. Indenização fundada na responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva daquela empresa concessionária de transporte público, porque naquele momento aquela empresa está prestando um serviço que é público. E está lá no artigo 37 da Constituição que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem. Ou seja, objetivamente é aquela responsabilidade na qual eu tenho que demonstrar só 3 elementos para que ela seja configurada. Quais são esses 3 elementos? A conduta do motorista, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade. Não são levados em consideração os elementos subjetivos, dolo ou culpa daquele motorista. Isso não é levado em consideração para o quê? Para que eu possa receber a minha indenização. Beleza? Ok, prof. Professora, sobre essa parte inicial, o que mais que eu tenho que saber? Pessoal, você tem que saber que a responsabilidade aí civil objetiva do Estado decorre de condutas lícitas e de condutas ilícitas. Como assim, prof? Pessoal, vamos dizer que eu tenho uma conduta lícita do Estado, né? O ente público editou um ato administrativo legal, em conformidade com a lei. Tá tudo ok, correto? Beleza. Entretanto, aquela conduta legal causou um dano anormal e específico a uma pessoa. É justo o Estado, visando alcançar o bem comum, né, visando atender o bem da coletividade, é justo que o Estado edite um ato administrativo em prol da coletividade, mas aquele ato administrativo prejudica muito uma pessoa? Vocês acham que é justo aquela pessoa suportar aquele dano sozinha em benefício dos demais? O que vocês acham? Não. Por quê, professora? Porque isso seria uma violação ao princípio da isonomia. Eu estou prejudicando muito uma pessoa em benefício de todos? Não. Eu tenho que reparar aquele dano sofrido por aquela pessoa. Aquela pessoa não pode sofrer aquilo ali sozinha. Perfeito? Perfeito, prof. Estou entendendo. Então, quer dizer, professora, que cabe indenização tanto frente a condutas lícitas do Estado, condutas que foram editadas em conformidade com a lei, entretanto que geraram um dano anormal e específico a alguém, cabe indenização, como também cabe indenização frente a condutas ilícitas, condutas ilegais do poder público que causam um dano anormal e específico a uma pessoa, ok? Só que, pessoal, qual que é a justificativa para essa responsabilização, para essa indenização? Quando eu estiver falando de uma indenização, né, frente àqueles danos causados por atos lícitos, eu vou falar de uma responsabilização do Estado, uma indenização fundada no princípio da isonomia. Eu não posso deixar uma pessoa ser prejudicada em benefício dos demais. Eu tenho que reparar aquela pessoa ali. Eu vou pagar uma indenização para ela.
Beleza? Agora, a responsabilidade que decorre das condutas ilícitas do Estado, a indenização que o Estado paga em decorrência dessas condutas ilícitas que causaram um dano anormal específico, essa responsabilização decorre da violação ao princípio da legalidade. Então, vocês têm que saber essa diferenciação, beleza? Pontos importantes que eu já falei aqui. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Prof, o que é responsabilidade objetiva? É aquela na qual é levado em consideração somente 3 elementos: dano, conduta e nexo de causalidade. Não são levados em consideração os elementos dolo ou culpa do agente público, para que seja configurada o dever de indenizar. Beleza? Professora, por que o Estado responde objetivamente pelas condutas dos agentes públicos? Porque naquele momento que o agente público está atuando, ele está atuando em nome do Estado. Professora, as pessoas jurídicas de direito privado também respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes? Sim, porque naquele momento elas estão prestando serviço público. Professora, essa responsabilização do Estado sempre foi dessa forma? Sempre foi assim, professora? Não, nós tivemos uma fase de irresponsabilidade lá no absolutismo, depois passamos por uma responsabilidade subjetiva do Estado em casos específicos, depois chegamos na responsabilidade civil objetiva que adotamos hoje. Pessoal, o Estado responde frente aos danos causados pelos seus agentes quanto aos danos causados a usuários do serviço e a não usuários do serviço. É o exemplo que eu falei com vocês aí do transporte público. Além disso, pessoal, lembrem-se que o Estado responde, cabe indenização frente aos atos lícitos praticados pela administração pública e atos ilícitos. Por quê? O que é analisado para que seja configurada a responsabilização, o dever de indenizar? Não é analisada a licitude da conduta. Independentemente se a conduta do Estado é lícita, não é lícita, isso não é levado em consideração. É levado em consideração o dano sofrido, a conduta do agente e o nexo de causalidade. A licitude não é analisada. Por quê, professora? Porque muitas vezes eu tenho uma conduta lícita do Estado, que é uma conduta legal, entretanto aquela conduta provoca um dano anormal específico a uma pessoa. E aquela pessoa não pode suportar aquele dano sozinha, não pode, coitada. A gente tem que reparar aquele dano ali, Seria uma violação ao princípio da isonomia. Em outras situações, eu também tenho o quê? Condutas ilegais do Estado que causam danos anormais e específicos a um cidadão. Nesse caso, o Estado também tem que indenizar? Também tem que indenizar em razão da violação ao princípio da legalidade. Não se esqueçam, pessoal do Periscope, vou ter que deixar vocês, porque meu tempo aqui é pequenininho, mas eu vou continuar aqui no Instagram para fazer o resumão final. Então, corre pro meu Instagram, @Prof. Gabriela Xavier. Pessoal que ainda quer saber da lista de transmissão, é o 98821 8889, 031 98821 8889. Tá bom? Bora pro Instagram. Isso aí, pessoal, da apostila www.profgabrielaxavier.com.br, que eu vou continuar falando lá no Instagram. Pois é, então corre, você quer a apostila, Corre no site www.profgabrielaxavier.com.br, últimos exemplares. Tá bom? O número, gente, 31 98821 8889. Tchau, pessoal do Periscope. Tô indo pro meu Instagram. Não posso ficar aqui muito tempo, gente. Meu tempo aqui é pequeno no Periscope. Tá bom? Beijo pra vocês. Me encontrem lá no Instagram. Beijo, beijo, beijo. Deixa eu fechar aqui, gente. E já vou começar com vocês.